Bom dia a todos e bem-vindos à minha aula. Meu nome é Luísa e hoje iremos tratar sobre o assunto África, mais especificamente a África do Norte, do século VII ao século XV. E antes da gente dar início ao conteúdo, eu quero propor uma pergunta para vocês. O que vocês acham que a gente tem atualmente do nosso cotidiano que foi desenvolvido nessa época na África? O que marca muito essa época é a expansão islâmica, ou seja, o momento em que os árabes saem da Península Arábica, vão até a África na tentativa de aumentar os próprios territórios. Esse movimento se dá por muitos fatores, mas os principais é a baixa produtividade do solo da península, junto a uma população em crescimento, e o enfraquecimento dos reinos de Bizâncio e Pérsia, fazendo com que os interesses da época se voltassem para o trigo produzido no Egito. Essa expansão islâmica dividiu a África em três grandes reinos, que são os que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, a primeira região, como eu disse, foi o Egito. Ela foi invadida por primeiro justamente por sua proximidade com a península, e essa expansão islâmica criou no Egito a dinastia Tulunida, que durou de 862 até 969. Essa invasão acabou resultando no Egito um grande renascimento cultural, porque acabou que a cultura egípcia acabou se misturando com a cultura árabe. E esse renascimento a gente pode observar muito através da arquitetura da época, onde foram construídos banhos públicos, hospitais, arquedutos e até a grande mesquita de Ibn Tulun, que é essa que eu trago para vocês no slide para ilustrar o conteúdo. A próxima região foi a Ifriqiya, atualmente conhecida como Tunísia. Ela foi originada a partir da dinastia Glávida, de 800 até 1021. A Ifriqiya tinha uma grande importância na época, porque ela era um grande centro comercial, porque ela fazia contato econômico com regiões como África, Ásia e Europa, também se tornando um grande centro cultural devido à troca de culturas e informações com todos esses povos. Um exemplo da expansão islâmica nessa região é a Mesquita Ribad de Susa, construída principalmente como uma fortaleza, então ela tem os dois primeiros andares murados, a mesquita se encontra abaixo dela. A Ifriqiya acabou sendo tomada, pelos ismaelitas no ano de 903, fazendo com que a dinastia Glávida se tornasse dinastia fatímida. A próxima região é o Maghreb, hoje muito conhecido como Marrocos. Essa região foi originada a partir da dinastia Idrísida e durou de 789 até 926. Essa região tem uma especificidade muito grande, porque nessa mesma região a gente já tinha praticantes do cristianismo e das tribos originárias da África. Então o islamismo vem como mais uma religião, mistura dessa região. Ela era também um grande centro cultural da época, sendo até considerado um elo econômico, mundial, por causa da sua localização. Então, ela ficava na ponta da África, bem próximo ao mar, e ela conseguia realizar esse contato comercial, econômico, cultural, com praticamente todas as grandes monopólios, grandes regiões próximas. Ela também tem uma grande importância para a época, porque é no Marrocos que se encontra a tribo Berbere. A tribo Berbere são nômades da região que conseguiam sobreviver no deserto. Então, como vocês podem lembrar das aulas de geografia, o deserto do Saara ele se encontra abaixo do Maghreb, e a tribo Berbere ela conseguia sobreviver nessas condições desérticas, conseguindo até atravessar esse deserto do Saara. Então, essa tribo, durante a época da expansão islâmica, ela escolheu se converter ao islamismo e ajudou na propagação dessa religião, por até conseguir chegar em lugares muito isolados, muito diferentes, e tinham que só conseguiam acesso através do deserto. Alguma pergunta até aqui? Então aqui para vocês eu trago duas fotos das tribos berberes, tanto para ilustrar o conteúdo, para vocês entenderem do que eu estou falando. E aqui eu trago um pouco mais de curiosidade para vocês. A gente já viu, através dos exemplos arquitetônicos, muitos exemplos de artes produzidas na época.
E aqui eu trago mais dois exemplos. Vocês estão vendo na foto do meio, isso é um porta-joias todo trabalhado em madeira, junto com essa imagem da esquerda, que também é uma madeira toda trabalhada. Então, eles conseguiam, né, essa arte de trabalhar madeira, de fazer porta-joias. Como vocês podem ver, tem muitos símbolos da época, né? E os árabes, como os islâmicos, eram povos que valorizavam muito o estudo. Então, eles eram muito inteligentes. Vocês devem estar pensando que eu tirei essa foto da direita do livro de física, mas nessa época eles já haviam desenvolvido a teoria ótica da física. Então, lembra quando eu perguntei para vocês coisas que a gente ainda via no nosso dia a dia? Essa é a teoria ótica da física que a gente ainda acaba estudando, né? Tendo essa teoria nos nossos livros de física atualmente. Alguma pergunta? Então, aqui eu tenho um mapa para mostrar para vocês também, para vocês entenderem um pouco mais a disposição das regiões. Então, ali em vermelho escuro está a Península Arábica. Ali bem ao lado, né, vizinhos, está o Egito. Ali subindo um pouquinho, amarelo claro, a Tunísia. E bem na pontinha, como eu disse, está o Marrocos. Então, aqui, para a gente recapitular todo o assunto, para a gente ver se vocês realmente entenderam, eu trago uma proposta de atividade, que é um storytelling com gamificação. Ou seja, vocês devem estar se perguntando o que é, né? Porque é uma atividade bem diferente. Mas vocês têm na mesa de vocês a primeira folha e 2 folhas a mais. Essa primeira folha vai começar a contar uma história sobre um homem que vivia nessa época, e quando acabar a história, vocês vão ter que escolher entre 2 opções. É lógico que ali em verdinho está a opção correta, mas não vai ser a opção correta da atividade de vocês, aqui é só para ilustrar. Mas cada escolha vai gerar mais 2 escolhas para se fazer. Então agora vocês podem se reunir em grupos de 6, e os pontos dessa atividade vai ser somado por escolhas certas, né? Por acertos. Então a história vai continuar, né? E o que vai variar para cada escolha são palavras, são frases, são coisas da época, né? Datas, regiões, vocês vão ter que prestar atenção. Então, recapitulando, vocês têm a primeira atividade, vocês vão ter que escolher entre 2, da que você escolher vai ter mais 2, da que você escolher vai ser mais 2, para conseguir a escolha certa. Então, aqui eu vou ler com vocês a primeira folha. Vai contar a história desde quando os árabes invadiram a África, então vocês vão ter que lembrar de tudo que eu falei aqui até agora para conseguirem fazer essa atividade. Então, na primeira folha de vocês, se vocês quiserem acompanhar junto, está escrito isso. Samir era um agricultor da Península Arábica. Ele vivia com sua mulher e 3 filhos, mas conforme a sua sociedade crescia, os alimentos começaram a se tornar parcos, tendo cada dia menos para comer e mais bocas para alimentar. Sendo assim, ao procurar por uma saída para sua difícil situação, Samir ouviu os boatos sobre uma terra muito fértil vizinha. Então arrumou suas provisões e se juntou às pessoas que iriam tentar conquistar essa terra. Então, junto com o seu grupo, agora vocês vão ter que escolher entre as 2 opções e vão ter que achar qual é a opção correta para continuar a história do Samir. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de todos.